Tratar insuficiência cardíaca num paciente não gestante já é complicado. Agora, quando a gente fala de uma gestante, aí fica ainda mais difícil, mas é extremamente importante e é uma doença diretamente relacionada à mortalidade materna. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Então, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Natália Patez, sou cardiologista e dedicada à cardiologia na gestação. E hoje é mais um dos nossos encontros para a gente descomplicar a cardiologia na gestação e falar sobre esse assunto que é tão relevante, que é tão importante. Afinal de contas, a insuficiência cardíaca é a principal causa de complicações associada à mortalidade materna em pacientes portadores de cardiopatia. Ou seja, precisamos falar sobre isso. Sabe por quê? A gente precisa parar para fazer um diagnóstico correto, fazer uma propedêutica adequada e para, consequentemente, tratar quem precisa. A gente precisa estar mais atento aos sintomas dessas pacientes, porque se eu subestimo o sintoma, se eu acho que aquilo tudo é normal, eu vou deixando passar e eu não faço o diagnóstico, logo o tempo corre e essa paciente não tem o tratamento adequado. Então é por isso que a gente está aqui, é para a gente poder falar sobre isso, para a gente difundir essa informação, a gente compartilhar conhecimentos, ter troca ali de experiências e a gente ir difundindo de grãozinho em grãozinho para a gente chegar ao máximo possível de pessoas para que a gente possa tratar essas pacientes de forma adequada, né? E quando a gente vai falar de números de insuficiência cardíaca, tem um dado que me chama assim muita atenção. A gente sabe que a pré-eclâmpsia ela é crescente, né? E cerca de 15 a 16% das pacientes estão evoluindo com pré-eclâmpsia hoje em dia, das gestantes. E quando a gente pega a associação de pré-eclâmpsia com pacientes com insuficiência cardíaca, as pacientes que tiveram pré-eclâmpsia têm 7 vezes mais chance de evoluir para insuficiência cardíaca. É um número assim alarmante, é um número gigantesco, porque essas pacientes precisam ser mais bem vistas, né? Desde o diagnóstico lá da pré-eclâmpsia, o acompanhamento dessa pressão, dessa disfunção endotelial, de tudo isso que está acontecendo com essa paciente, para a gente poder diminuir a chance dessa paciente evoluir com insuficiência cardíaca. E a melhor forma que a gente tem de fazer isso é compartilhando, né? Uma coisa que eu sempre chamo muito a atenção, e vocês que estão aí podem compartilhar isso comigo também, a experiência de vocês, tá? A maioria dos lugares a gente acaba subestimando os sintomas de uma gestante, né? Se ela tá cansada, a gente fala que é normal aquele cansaço. Se ela tá com a perna mais inchadinha, a gente fala que é normal da gravidez estar inchada. Se essa paciente chega falando que tá com falta de ar, também é por conta da gravidez. E tudo isso faz com que a gente subestime os sintomas dela. Me conta aí, você também acha que é desse jeito? Na sua prática aí, gente, na prática de vocês costumam ver as pessoas falando disso? É normal tá inchado, é normal tá cansado. Normal não é, né, gente? É comum, é frequente, mas não podemos encarar como normal. Então, se a gente tem uma paciente durante a gestação e que ela tem queixas recorrentes de cansaço, desse edema, a gente precisa abrir os olhos para essa paciente. A gente não pode enxergar isso como normal e tá tudo bem, porque a insuficiência cardíaca, ela acontece, é uma doença um tanto quanto cruel e as causas são muito diversas, né? Se a gente pega, por exemplo, uma paciente que tem uma cardiopatia congênita, é uma possível causa, as taquicardiomiopatia, as miocardiopatias no geral, né? Paciente que tem uma hipertrófica, é uma causa, pacientes que já tiveram tratamentos oncológicos, a gente tem que lembrar da possibilidade dessa insuficiência cardíaca secundária a tratamentos oncológicos. A gente tem que lembrar da famosa periparto, né?
que é estritamente a mais frequente ali nessa relação de gestação e principalmente no pós-parto. Então as causas são diversas, alterações estruturais de pacientes, às vezes ela tem uma valvopatia que não é bem acompanhada e ela tem ali uma disfunção ventricular e aí tem uma insuficiência cardíaca por conta disso. Agora me fez lembrar uma paciente, esses dias eu estava atendendo e a paciente eu já fui vê-la no CTI. E ela evoluiu com essas queixas durante toda a gestação e ela só foi ouvindo, é normal, é normal, é normal. E aí no pós-parto, ela chegou da entrada no hospital com um quadro de uma dispneia importante, era uma paciente já no pós-parto, o pessoal tá chegando, é uma paciente que estava no pós-parto e estava no CTI. E o diagnóstico, ela tinha uma valvopatia importante, que não tinha sido diagnosticado durante a gestação, a gente só foi fazer esse diagnóstico no pós-parto. E ela falou que durante toda a gestação ela teve esses sintomas todos eram ditos como, é normal, tá tudo bem, e é da gravidez. E só no pós-parto, quando realmente o negócio ficou muito complicado para ela, que ela foi ser internada e foi feito um diagnóstico. E realmente tinha uma doença estrutural ali de base causando essa insuficiência cardíaca. Então a gente tem que estar muito atento a essas pacientes, porque isso acontece, tá? Não é algo de livro. Me conta aí vocês que vivem essa realidade, gente. Me conta aí se vocês não pegam essas pacientes, depois vai descobrir que realmente tem uma cardiopatia ali associada, causando essa disfunção. Isso é bem recorrente. E quando a gente fala de insuficiência cardíaca, como no caso dessa paciente, 60% dos casos a gente vai fazer o diagnóstico e elas vão desenvolver no pós-parto. Um período muito complicado, né? O período do pós-parto, um período de muita mudança para essa mulher também, porque durante a gestação a gente muda muito, mas a gente vai mudando progressivamente, né? Ao longo dos 9 meses. O pós-parto não. O neném nasceu nesse pico ali de parto, com toda alteração, logo em seguida já tem outra alteração hemodinâmica gigantesca e que vai fazer repercussões enormes e um período muito trombótico para essa paciente, com muita alteração de volume, de frequência cardíaca, de débito cardíaco, e isso vai sim fazer com que essa mulher fique muito suscetível à insuficiência cardíaca. E quando a gente pensa numa paciente que já é portadora de uma insuficiência cardíaca e que deseja gestar, ou até mesmo quando a gente faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca durante a gestação, a gente precisa classificar essa paciente, tá? Essa paciente pode ser classificada quando ela tem uma fração de ejeção maior do que 45% como classe 2. 2 para 3, desculpa, classe 2 para 3 da OMS, quando ela tem uma fração de ejeção maior do que 45%. Já nas pacientes que têm fração de ejeção entre 30% até 45%, ela é classificada como classe 3, e as pacientes que têm uma fração de ejeção menor do que 30%, já é classe 4 da OMS, pacientes com altíssimo risco de complicações, e a gente tem que estar, assim, muito atenta a essas pacientes. Então, quando a gente faz essa classificação, seja no momento pré-gestacional ou durante a gestação, aquilo ali tá para nos nortear também, inclusive quanto ao acompanhamento dessa gestante. Com que frequência eu preciso avaliar essa paciente? Se é uma paciente 3 para 4, essa paciente precisa ser vista com muita frequência, no mínimo mensalmente, no mínimo, tá? Isso quando tá tudo muito estável. Mas se essa paciente está em ajuste de controle de medicamentos, ou se ela tá virando sintomática, talvez isso tenha que ser uma frequência ainda maior ou até mesmo internada. Se essa paciente tem uma insuficiência cardíaca que ela está descompensando, que os sintomas clínicos dessa paciente não estão controlando de uma forma adequada, que ela está necessitando de ajuste medicamentoso com muita frequência, essa paciente precisa ser vista no hospital, até ter o ajuste medicamentoso, uma dose adequada, para aí sim ir para casa. Isso quando a gente está falando de uma paciente compensada, tá? Porque se não tiver compensada hemodinamicamente, não dá pra gente ir para casa, é uma gestação sim de alto risco. Então, quando a gente fala de gestação com insuficiência cardíaca, é igual
a uma gestação de alto risco. Essa paciente precisa estar acompanhada com muita frequência. Isso por uma equipe multidisciplinar, né? A gente não pode pensar ali que a equipe vai ser só o obstetra e só o cardiologista. A gente precisa de um fisioterapeuta para fazer fisioterapias respiratórias e motoras com essa paciente, uma equipe nutricional, acompanhamento. Então, tudo isso é extremamente importante e válido. Agora, vamos falar dos sintomas, já que a gente falou que a gente subestima muita coisa, Natália. Então, como que eu vou identificar uma paciente que está ali com um edema, se aquele edema é patológico ou se é fisiológico ali da gestação, ou então uma paciente que está com dispneia, como que eu vou identificar para a gente não subestimar, né, esses quadros? O que você precisa estar muito atento? A paciente que tem quadro de insuficiência cardíaca, esse edema dela, ele é progressivo. Ele não vai melhorando quando coloca só a perninha para cima. Quando a gente está na gestação, se a gente orienta a paciente, olha, coloca uma meia elástica, coloca a perna para cima, a gente percebe que isso regride, esse edema regride, a paciente no dia acorda um pouquinho melhor, mas não é o caso das pacientes com insuficiência cardíaca. Quanto ao cansaço, a gente vai vendo que ele é progressivo. Essa paciente vai ficando limitada realmente para fazer suas atividades. Se antes eu conseguia tomar um banho, agora eu não estou conseguindo tomar banho. Eu estou tendo que parar, estou tendo que sentar para tomar meu banho. Eu estou tendo uma dispneia progressiva. Isso também é um sinal de alerta para essas pacientes. Então, todos esses sintomas, quando a gente vai vendo uma progressão importante, a gente já liga uma luzinha. A gente brinca que a grávida consegue sim subir um lance de escada. Ela pode cansar um pouco, mas aquilo não é limitante. Agora, uma paciente que tem um quadro de uma insuficiência cardíaca já vai sentir que o subir um lance de escada passa a ser algo limitante para ela. Então, a gente tem que estar assim atenta a essas pacientes, tá bom? E aí, quando essa paciente chega, ela vai ouvir ali que esse cansaço, que essa falta de ar dela é ansiedade. Ela vai ouvir que esse cansaço é por conta de uma trombose, uma embolia pulmonar. Ela vai ouvir que é por causa da pré-eclâmpsia, que pode ser uma doença valvar. E a gente só vai deixando para depois até fazer o diagnóstico dessa paciente com insuficiência cardíaca. Então, ela ouve 1000 possíveis diagnósticos, mas o quadro de insuficiência cardíaca normalmente é subestimado. É por causa da virose. É por conta de várias outras coisas. É do resfriado que você teve, é de uma alergia. Mas pensar em insuficiência cardíaca, infelizmente, ainda é algo difícil, é algo raro. A gente vê que é uma hipótese diagnóstica que vai ser pensada lá para frente nessas pacientes. E a gente precisa fazer o diagnóstico delas. Então, qual é o nosso diagnóstico? Como fazer esse diagnóstico? A gente vai seguir uma sequência com essa paciente, tá? A gente vai fazer um eletrocardiograma nela. A gente vai fazer um raio-x de tórax para ver se a gente tem um aumento de área cardíaca, para ver se a gente já tem algum infiltrado ali pulmonar associado. A gente precisa fazer exames laboratoriais nela, tá? Essa paciente merece um BNP, um peptídeo natriurético atrial, para a gente poder avaliar, inclusive, prognóstico. Se ele vem alterado, se ele vem acima de 100, a gente já pensa no diagnóstico, tá? Se ele vem abaixo de 100, a gente já descarta, tá bom? Mas ele também serve para a gente como prognóstico. Um BNP muito alterado fala a favor de maior lesão estrutural, maior lesão miocárdica nessa paciente. Outro fator importante da gente solicitar é a troponina. A troponina também vai ser outro marcador prognóstico. E aí a gente vai pedir função renal, eletrólitos, hemograma, coagulograma. A gente vai fazer todo esse rastreio dessa paciente também. E aí a gente entra com o exame padrão ouro para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, que é o ecocardiograma. É um exame hoje bem difundido, é um exame indolor, que não tem radiação, com baixo custo, acessível e que é muito importante. Quando a gente pensa em exames cardiológicos durante a gestação, para mim o suprassumo é o ecocardiograma, porque a gente tem todas essas facilidades, né? E ele traz um diagnóstico
muito importante pra gente, seja para uma doença valvar, seja para uma doença estrutural, seja para uma insuficiência cardíaca. É um exame que traz muita luz ali pra gente no diagnóstico. Então, essa paciente tem que fazer um ecocardiograma. E a gente tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca quando essa paciente tem uma fração de ejeção menor ou igual a 45%. Então, deu menos do que 45%, a gente tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E essa paciente precisa ser acompanhada de pertinho, como a gente havia falado, tá bom? Então, a gente vai ali, vai seguir um fluxograma. Claro que vai ter anamnese, exame físico, lá no comecinho. E aí, se a gente já tá suspeitando de insuficiência cardíaca, a gente vai fazer exame laboratorial com BNP, vai fazer o eco raio-x, o eletro raio-x e o ecocardiograma pra gente fechar o diagnóstico. Tudo bem? O ecocardiograma é quem vai realmente fechar esse diagnóstico e a gente vai poder discernir, não, se o eco tá normal, BNP tá normal, a gente vai pensar que aquilo tudo é fisiológico da gestação. Agora, se a gente tem um eco alterado, a gente fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca e essa paciente precisa ser tratada, inclusive durante a gravidez. Mas aí entra um negócio que complica um pouquinho, viu? Como que a gente vai tratar uma gestante com insuficiência cardíaca? Porque quando a gente pensa em tratar a insuficiência cardíaca, a gente pensa lá nos nossos pilares, né? Num paciente que vai entrar com IECA, que vai entrar com espironolactona, que vai entrar com todas as medicações que surgiram nos últimos anos, porque o tratamento da insuficiência cardíaca evoluiu muito nos últimos anos, mas a gente não pode ainda agraciar de toda essa evolução. Então, quando a gente fala em tratar insuficiência cardíaca na gravidez, a gente não foi brindado ainda pelas evoluções e a gente segue de uma forma ainda mais tradicional, de uma forma como a gente já fazia. Então, quando a gente pensa lá nos pilares do tratamento, a gente mantém sim o beta-bloqueador, tá? Quando a gente fala dos pilares, o beta-bloqueador a gente consegue usar durante a gestação de uma forma segura, tá? Claro que é uma paciente que já é de alto risco, então já tem uma vigilância muito maior, tanto materna quanto fetal. Então, é uma mãe que vai ser mais vigiada. Então, a gente tem que estar assim de olho no crescimento por conta do beta-bloqueador, mas é possível e é necessário. Então, a gente não tem que pensar se pode ou se não pode, é necessário para a gente poder evoluir com essa gestação de uma forma mais segura. Ah, Natália, mas eu tenho medo de entrar com beta-bloqueador na gestação. Essa mulher precisa. É simples assim, ela precisa. Me fez lembrar um outro caso que eu também atendi, uma paciente que já tinha insuficiência cardíaca, ela era super jovem e ela teve insuficiência cardíaca por conta de tratamento quimioterápico, tá? Ela havia tido câncer 2 vezes e essa paciente fazia uso de todas as medicações bonitinhas, sabe? As medicações mais novas. Ela fazia uso de Entresto, fazia uso de dapagliflozina, beta-bloqueador, espironolactona. Ela fazia uso de tudo muito direitinho e ela descobriu que estava grávida, teve que suspender e trocar todas as medicações e chegou pra gente uma semana depois que tinha trocado as medicações, descompensada no hospital. E aí a gente foi entender. Então, poucos dias suspensa a medicação dessa paciente, ela já tinha descompensado completamente. É uma paciente que tinha uma fração de ejeção muito baixa, de 25%, se eu não me engano. Então, era um quadro extremamente grave. E aí a gente teve que orientar de forma adequada e mudar tudo, enfim. Ela acabou não evoluindo com a gestação. Mas é uma paciente de muito risco. Então, a gente precisa sim manter algumas, mas essas novas a gente ainda vai discutir, mas a gente ainda não tá agraciado. Então, o que eu faço, Natália? Primeira coisa, a gente precisa sim de um beta-bloqueador para essa paciente. A gente precisa, se ela tiver sinais de congestão, tratar com diurético, então a furosemida é a mais indicada nesses casos dessas pacientes. A gente precisa fazer anticoagulação nessas pacientes
Em duas situações, em três, pacientes com fração de ejeção abaixo de 35% têm que anticoagular. Pacientes que têm uma hospitalização prolongada ou então que têm eventos prévios, tromboembólicos prévios. Então, se é uma paciente com insuficiência cardíaca que tem um desses critérios, ela necessita de anticoagulação, tá bom? E a gente vai considerar isso mais ou menos até a 6ª, até a 8ª semana do pós-parto dessa paciente. Então, não é teve o neném, parou não, tá bom? Porque o período do pós-parto é o nosso maior período de tromboses nessas mulheres. Tudo bem até aí? Então, a gente já falou do beta-bloqueador, do diurético quando tem sintomas, da anticoagulação para quem precisa, né? Quem tem uma fração de ejeção menor do que 35, hospitalização prolongada ou eventos prévios. E aí a gente pode lançar mão também do nitrato e da hidralazina. Natália, mas espera aí, a gente vai começar com tudo? Não, a gente começa com uma medicação em dose baixa e vai progredindo. Estabilizou? A gente mantém. Não tá legal ainda, a gente vai associar outra medicação. Então, durante a gestação, a gente vai associando medicações de forma lenta e progressiva. Não é da noite pro dia, porque ela tem insuficiência cardíaca que eu já vou entrando com tudo, não, tá bom? Então, a gente vai lentamente, mesmo porque essas medicações também mexem na minha pressão arterial. Então, tem que ver a tolerância dessa paciente, se a pressão dela tolera ou não. Outra opção para controle da frequência cardíaca, às vezes a gente não vai conseguir controlar essa frequência cardíaca só com beta-bloqueador. Outra opção é associar a digoxina para associar no controle dessa frequência cardíaca. Então, é sim uma possibilidade. Então, a gente vai progredindo. Natália, e quanto às outras medicações, IS-GLT2, sacubitril/valsartana, infelizmente a gente não usa durante a gestação e nem na amamentação. Pacientes que estão amamentando, que estão gestantes, a gente ainda não tem estudos com segurança do uso dessas medicações. Pode ser que daqui a um tempo a gente consiga fazer uso, é o que a gente quer, são medicações que vieram totalmente disruptivas, né? E SGLT2, DAPA, EMPA, vieram trazendo desfechos maravilhosos, redução de desfechos graves, muito importante. Então, a gente ainda tá ávido por ouvir tudo isso durante a gestação. Tô sem som, Maria? Me conta aí. Tá me ouvindo? Então, a gente está ávido por essas medicações durante a gestação, tá bom? A gente está esperando ansiosamente isso. Me conta... ótimo. Me conta do que a gente conversou até agora, o que vocês têm dúvida. Para mim é muito importante ter o feedback de vocês. E a gente tem que lembrar, sim, que essas pacientes... elas têm maior risco de complicações, tá? Então, as pacientes que têm insuficiência cardíaca, elas têm maior risco de arritmia, de eventos embólicos, de mortalidade materna, consequentemente maior risco para o bebê. Então, são mulheres que precisam ser cuidadas, precisam ter um olhar atento. Essas mulheres precisam ter uma equipe multidisciplinar. E quando a gente vai orientar sobre o parto dessa paciente, não é só falar, olha, tá tudo bem para ter um neném. Não é assim que funciona, sabe? A gente tem sim que descrever, fazer um laudo, falar sobre o acompanhamento multidisciplinar, falar sobre o controle do peso dessa paciente, que é muito importante. A gente tem que evitar grandes esforços, porque são mulheres que têm uma disfunção importante. Restrição de líquido, a gente vai fazer uma restrição moderada. A gente vai evitar fármacos teratogênicos, né, que causam má formação fetal. A gente vai falar sobre o local adequado do parto, porque é uma mulher de alto risco. É um bebê que, consequentemente, também tem maior chance de complicações, então ela precisa estar num hospital adequado para aquele parto. Não é simplesmente falar que tá tudo bem gestar, que tá tudo bem ter um parto e que ela pode ir ter um parto em qualquer lugar. Não, essa mulher precisa ser assistida e ser bem assistida. E que a gente não peque nisso.
Se de tudo que a gente conversou, se vocês puderem levar uma informação, não subestime os sintomas de uma paciente portadora de insuficiência cardíaca. Não subestime. Essas pacientes merecem atenção, elas precisam, porque o diagnóstico precoce vai fazer toda diferença no desfecho, no tratamento, no acompanhamento e na sobrevida, tanto da mãe quanto do bebê. Então a gente não pode subestimar esses sintomas, a gente não pode postergar o tratamento. E quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a gente não vai falar disso hoje, mas eu já vou comentar. A periparto precisa ser vista, precisa ser lembrada, desde quem está lá atendendo numa UPA, no UBS, até o pessoal que está num CTI já de um grande centro e que atende gestantes. A gente vê muitas vezes esse diagnóstico sendo também subestimado. E ele existe, ele é extremamente grave, ele tem uma alta mortalidade, mas ele também tem tratamento. E se a gente está atento a tudo isso, a gente salva vidas. E é essa a nossa missão, é a gente difundir informações, é a gente conversar, trocar experiências para a gente salvar vidas. O propósito é exatamente esse. Me conta aqui se o que a gente conversou até agora fez sentido para você, se você realmente enxerga essas situações no dia a dia, porque para mim é muito importante, tá? Ter esse feedback de vocês e a gente conversar, saber que isso tudo tá ali na rotina também de vocês, tá bom? Foi um prazer e olha aqui, já decidi que todas as quintas-feiras às 7h30 a gente vai estar aqui para poder conversar sobre a cardiologia na gestação, para a gente realmente descomplicar esse assunto que é tão importante e é tão relevante. Eu sou suspeita para falar porque eu realmente sou muito apaixonada nisso, me dedico muito, estudo muito sobre, trabalho com isso, então é realmente uma grande paixão. E caso você tenha ficado com alguma dúvida de tudo isso que a gente conversou aqui, falar de insuficiência cardíaca é um tema extremamente amplo, tem muitas nuances, muitos mínimos detalhes em tudo isso que a gente está conversando, mas caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar que eu vou ter um enorme prazer em te responder, pode me mandar no direct ou então aqui nos comentários para a gente poder conversar também, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro para a gente poder continuar nessa nossa linda missão, que é informar, que é conversar sobre a cardiologia na gestação, tá bom? Beijos, até lá!